Boa noite a todos, na paz do Senhor. Eu quero estar nesse momento sendo grato a Deus, primeiramente, né? E também grato a você que está participando aí, assistindo a esta gravação. A igreja ainda continua de uma maneira com suas atividades de culto suspenso, mas a palavra de Deus não está suspensa, né? A palavra de Deus ela continua livre, continua aí pronta para estar fazendo aquilo que lhe apraz. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua casa, louvo a Deus pela sua família. Você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo agora, que você possa se sentir aí acolhido por Deus, acolhido pelo Espírito Santo, para que nós venhamos ter aí uma tranquilidade, uma esperança em nossas vidas, amém? Nós devemos continuar orando pelo nosso presidente da República, orando pelas autoridades constituídas e orando também pelas autoridades da igreja. As autoridades da igreja, elas são de extrema importância para nós estarmos orando por essas autoridades, pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de congregação, evangelistas, missionários. Todos, nesse momento, nós vamos estar orando e abençoando sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Depois nós vamos ter uma palavra bem breve para a meditação de cada um de nós. E essa palavra, então, ela com certeza há de falar nos nossos corações. Amém? Eu nem considero uma palavra uma pregação, mas eu considero um compartilhar da palavra do Senhor, um compartilhar nosso diante dessa situação que nós estamos vivenciando no nosso país. Amém? Então eu peço você, onde você estiver, esteja orando comigo nesse momento e crendo no agir de Deus, crendo no agir do Senhor na sua vida, em cada pessoa do seu lar, cada pessoa da sua família. Amém? Altíssimo Deus, nós te damos graças e te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor, gratos por esse momento que nós estamos aqui, ó meu Deus, participando dessa gravação, a fim de transmitirmos uma palavra de vida, uma palavra de esperança a todas as pessoas que estão aí atentas, ouvindo, né, na sua casa, no seu trabalho, aonde estiver. Aonde chegar essa palavra, seja, Senhor, bênção para a vida dessas pessoas. Eu oro aqui, ó Deus, pelas autoridades constituídas, eu oro pelo poder executivo, legislativo e judiciário da nossa nação, para que a tua bênção seja, Senhor, sobre a nação brasileira. A nação brasileira, nós oramos nesse momento, para que seja amplamente abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós oramos também, ó Deus, pela vida dos pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de congregação, evangelistas, missionários, toda a liderança constituída na tua igreja, também nós oramos e abençoamos no nome do Senhor Jesus. A tua bênção possa se estender a todas as famílias, a todas as vidas, parentes, amigos, vizinhos, os de perto e os de longe, onde quer que estejam, sejam amplamente abençoados e alcançados por essa oração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus amados, eu quero compartilhar em poucas palavras com vocês algo interessante, que com certeza estará nos edificando, estará fazendo com que as nossas vidas sejam vidas realmente fortalecidas, firmadas em Cristo e na sua palavra. O que nós queremos compartilhar com você é que nós temos que tomar alguns cuidados, né? A gente, no caminhar, no nosso dia a dia, encontramos pessoas muito volúveis, pessoas, eu não vou dizer nem pessoas inconstantes, porque aí a gente já estaria entrando num grau um pouco mais sério e também mais elevado em relação a isso. Mas pessoas volúveis, pessoas que mudam de opinião com facilidade,
pessoas que mudam de pensamento, a ação, atitudes são mudadas, pessoas volúveis que agora diz uma coisa e depois acaba dizendo outra, e agora é um jeito e depois é de outro jeito. Olha, eu acreditava assim, agora eu não acredito assim. Então eu vejo essa volubilidade nas pessoas e isso acaba nos preocupando. Nós temos ouvido palavras, né? O nosso pastor Cosme, sempre está pregando palavras aí sábias e edificantes para as nossas vidas. E o que eu quero compartilhar com isso é que nós, como eu já compartilhei em outro vídeo, nós não precisamos de nada novo. Não precisamos de nada novo. O que nós precisamos fazer é preservarmos as raízes pelas quais nós fomos formados. Cada um de nós temos uma formação. Cada um de nós temos uma história a contar. E a nossa denominação, ela também, ela tem a sua história, né? Ela tem a sua história. E em falando de ter uma história, entra aquela situação que eu vou repetir e que muitos, os pastores que estiverem me ouvindo agora, vão estar lembrando disso. Prestem atenção, eu vou até citar o lugar, no CRM em Atibainha, onde o nosso presidente da denominação, pastor Onésimo, que ainda não era o presidente na época, ele disse que nós não precisamos copiar nada de ninguém. Não precisamos copiar nada de ninguém. Então, dentro desse quadro de não copiar nada de ninguém, nós não podemos ser essas pessoas volúveis, que muda de posição, muda de pensamento, muda de ação, muda de atitude, muda o comportamento. Nós não podemos ser pessoas volúveis nesse sentido. E essas pessoas têm sido marcante nesses dias, principalmente nessa crise que nós estamos enfrentando desta pandemia, como é comentado, a pandemia do coronavírus. E as pessoas acabam mudando, acabam vivendo uma vida temerosa, muitos deixam de confiar em Deus para confiar na palavra de homens, confiar na mídia, confiar em pessoas que estão anunciando corriqueiramente nas redes televisivas, né? E aí as pessoas acabam ficando meio que acuadas, meio com medo, né? E nós, em outra palavra que pregamos, a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, aquele que está diante do Senhor, ele não teme maus rumores. Nós precisamos estarmos alicerçados, nós precisamos estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Firmados em Cristo e na sua palavra. Então, claro que os cuidados, a gente tem que tomar os cuidados devidos, isso eu falo para todas as pessoas, mas nós temos que confiar no Senhor, né? A questão de mudanças, a questão de ser volúvel, como eu já comentei, isso é o que nos causa a grande preocupação, porque quando tiver perseguição, porque muita gente prega que estamos vivendo um momento de tribulação, né? Isso não é a tribulação, porque nós somos pré-tribulacionistas, né? Então, a igreja, nós cremos e pregamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, isso não é tribulação. Isso eu chamo de prova. Isso eu chamo como uma prova que nós estamos passando e que todas as provas nós que passamos até hoje, nós vencemos. E vamos continuar vencendo. Cristo pode vir nesse momento, pode vir amanhã. Nós não temos o tempo em que Cristo há de vir buscar a sua igreja. Então, meus amados, nós temos que nos agarrar, nos fundamentarmos naquilo que temos aprendido, né? Aquilo que os nossos, que
os fundadores da nossa denominação, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, pregaram desde o começo. Nós temos que nos focar nisso. Nós temos que buscar vivermos com intensidade esse momento, não deixando as nossas raízes. Então o cristão ele tem que ter raízes profundas. Ele tem que ter, ele é como a árvore que precisa ter as suas raízes bem profundas. E essas raízes profundas é a que vai dar sustentação no momento de tempestade. Uma árvore que tem as suas raízes bem fincadas na terra, bem profundas, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir tsunami, pode vir o que for. A árvore vai continuar em pé, porque as suas raízes é a que sustenta, é a que deixa ela ali firmada. Então nós sempre comentamos que o crente ele precisa ter raiz. O crente ele precisa ter, ser firmado. Ele tem que ter firmeza espiritual. Ele tem que ter posição definida. E essa posição definida nós aprendemos com os nossos fundadores. Então eu declaro também isso. Não precisamos copiar nada de ninguém. Não precisamos de nada novo. Precisamos conservar aquilo que já temos alcançado. Precisamos estar conservando aquilo que nós temos recebido. Precisamos estar, de uma forma especial, conservando o que aprendemos. E quando falamos sobre isso, nós vemos aqui uma palavra de Paulo aos Gálatas, né? E antes de falar essa palavra, esse versículo aqui de Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7, eu quero dizer de uma coisa interessante. Quando a palavra de Deus nos mostra, em Gênesis, no capítulo 26, depois que Isaac teve aquele desentendimento com Abimeleque, e ele foi pediram para ele se retirar daquele lugar, a Bíblia diz lá no Gênesis 26, verso 17, então Isaac partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaac a abrir os poços de água que escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhados, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Então, nessa palavra, o que nos chama a atenção é que Isaac, ele chegou ali naquele lugar, ele reabriu, na verdade, né? O seu pai Abraão havia vivido tempos atrás nessa localidade, e ali ele abriu poços, e esses poços foram entulhados, jogaram entulho, entupiram os poços. E a Bíblia diz que Isaac tornou a abrir os poços que seu pai Abraão havia escavado. E eles escavaram novamente. Esses poços haviam sido entulhados pelos filisteus. E o que nos chama a atenção é que Isaac deu a ele os mesmos nomes. Não precisou trocar o nome. Não precisou colocar nada novo. Ele colocou os mesmos nomes que seu pai Abraão havia dado àqueles poços. Então o que nós vemos em relação a isso, meus amados? Que nós precisamos conservar. Aqui nós vemos que Isaac, ele conservou o ensino, a orientação de seu pai. E ele não mudou nada, ele cria, ele sabia. Ele sabia em quem ele cria.
E quando nós falamos que nós não precisamos copiar nada de ninguém, nem sermos levados por situações emotivas, mas precisamos manter o foco naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós fomos chamados diante do Senhor. Então, precisamos fincar raízes, estabelecer essas raízes, não nos movermos da posição, mas não digo que mudar ou criar algo novo, mas conservarmos, marque bem essa palavra, conservarmos aquilo que nós temos já alcançado diante da presença do Senhor. Essa volubilidade que eu estou comentando com vocês é o que nos leva, a Gálatas capítulo 1, verso de número 6, quando fala sobre a chamada de Deus, Deus tem nos chamado. Deus te chamou. Deus, Ele estabeleceu propósitos para comigo e para com você. A palavra de Deus nos diz ainda, quando Paulo fala, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, quando falamos isso, está aqui uma situação de coisa nova, que supostamente se diz que é novo. A palavra de Deus nos fala que nós aprendemos aqui, que Paulo escreveu desta maneira por causa da inconstância da igreja. Da inconstância. Será que existem pessoas inconstantes hoje? Será que existem pessoas inconstantes ao nosso lado? Pessoas que agora é um jeito, é uma coisa e amanhã é outra, que muda de posição com facilidade. A igreja estava de uma forma inconstante dentro do aprendizado, aprender uma coisa do apóstolo Paulo e já estavam fazendo outra. Paulo havia ensinado, já havia instruído, mas por causa de algumas coisas novas que apareceram, eles desviaram-se do foco, ou estavam desviando-se do foco. Nós, meus amados, não podemos nos desviarmos do foco. O nosso foco é Cristo. O nosso foco é a sua palavra. O nosso foco é permanecermos fiéis, firmes até o fim. O nosso foco é nós estarmos dentro daquilo que Deus tem nos ensinado. E não precisamos copiar nada. Não precisamos fazer nada novo. Mas precisamos conservar aquilo que temos alcançado. E aqui ele diz que havia uma inconstância, havia um desvio. A graça de Cristo foi anunciada a eles, assim como foi anunciada a mim, assim como foi anunciada a você. A graça de Cristo nos alcançou. Então não vamos nos movermos da nossa posição. Vamos nos manter firmes, alicerçados, fiéis, perseverantes, persistentes, para que alcancemos a grande promessa. Quando eu falei que me preocupo que pessoas mudam de uma hora para outra de posição, tome cuidado com isso. Tome cuidado com essas mudanças. Tome cuidado com aquilo que se mostra novo. Não precisamos de nada novo. Precisamos conservar. Mantermos uma conservação
daquilo que nós temos alcançado, daquilo que nós temos recebido. Diga isso os nossos primórdios, né, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Diga isso Mário Roberto Lindriston, em memória, Oswaldo Fuentes e Alídio Flor Agostinho. O avivamento bíblico, ele tem raiz. Uma raiz onde suas raízes não estão expostas. Mas precisamos cultivar, conservar. E assim, dizermos igual Paulo, que combatemos o bom combate, como esses homens combateram. Acabei a carreira, terminei a carreira, guardei a fé. Essas questões de algo novo que aparece, eu digo coisas simples, né? Já para nós estarmos aqui finalizando, eu digo coisas simples que acabam chegando aos nossos ouvidos e que a gente adapta aquilo para as nossas vidas e a gente acaba desprezando aquilo que foi nos ensinado. Coisa simples, né? Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. O culto de ceia é o culto mais importante na vida do crente. É um dos cultos mais importantes na vida do crente. Hoje nós não podemos participar da ceia com toda a igreja. E hoje tem pessoas que dizem, como era bom a gente estar sentado na igreja participando da ceia. Muito bom. Muito bom. Mas tinha dia de ceia que alguns crentes não vinham para a ceia para ir para uma festa de aniversário ou para qualquer outra situação. Olha, eu não vou estar na ceia por causa que eu tenho um aniversário para ir. Meu sobrinho, meu tio, minha irmã está fazendo aniversário hoje. E a gente abre mão disso. A ceia é um dia, é um memorial que nós devemos cultivar numa situação bem profunda e firme em nossas vidas. Por isso que nós falamos que a ceia, o culto de ceia, é um dos cultos mais importantes na vida do crente. Porque é aqui que nós mostramos que estamos em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Essa é uma palavra, é uma coisa que a gente acaba vindo um dia, quebra uma regra aqui, quebra outra regra ali, quebra um princípio aqui, quebra outro princípio ali, de repente a coisa vai desandando e perde-se o controle em relação a isso. Nós precisamos, meus amados, conservar as nossas raízes, as nossas origens, conservar as nossas raízes avivalistas. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe de participar da ceia por nada, porque vai ter dia que você vai querer participar e não vai poder. Estamos quase nesse ponto. E quando chegar esse dia? O que vai acontecer? Muitos crentes, aqueles que são volúveis, né, duvidosos, ou aqueles temerosos, vamos colocar desse jeito, aqueles que vão de acordo com o vento, de acordo com a onda, de acordo com as emoções passam. Tudo passa. O que não passa é a palavra do Senhor. E muitos, a Bíblia diz que alguns vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, ou seja, tentando inculcar na sua mente uma outra realidade, algo novo que talvez, precisamos mudar, precisamos renovar, precisamos fazer isso, fazer aquilo outro, mudar isso, mudar aquilo outro. Cuidado com essas mudanças, meus amados. Cuidado com essas mudanças. Porque isso pode trazer sérias consequências para as nossas vidas. Quer ver uma outra coisa que as pessoas aprendem por aí? Eu vou dar aqui essa questão de mudanças e volubilidade, uma situação interessante. Me perdoe, pastores e ministros que estiver ouvindo essa palavra,
Me perdoe a minha colocação nesse momento. Nós aprendemos, segundo a Bíblia, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegou o pão, deu graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Então, o fato aí, o que aconteceu? Jesus Cristo nos dando o exemplo, foi que ele primeiro pegou o pão, orou e depois partiu. Há pessoas que partem o pão para orar depois. Isso é uma quebra de princípio. É algo que está sendo mudado, está sendo algo novo. E muitos pastores acabam aderindo. Eu já fui em igrejas onde pegavam 5, 6 fatias de pão de forma e o diácono pegava uma faca de pão, aquelas facas de mesa, né? De cortar pão, de serra. Cortava as laterais do pão de forma, aquela parte que é meia queimada, meia dourada, né? Depois pegava a faca e partia o pão em cubinhos. E trazia o pão já partido em cubinhos. Isso é algo novo. É algo novo. Partiam o pão cortando com faca. Se o pão representa ou simboliza o corpo de Cristo, está ali o diácono rasgando o pão com faca. O que podemos dizer disso? Não é algo novo? Algo novo, mas que devemos tomar devidos cuidados. É uma situação. E outras coisas mais que a gente poderia citar. Amados, não precisamos copiar nada de ninguém. O que precisamos? Conservar, manter as raízes as quais fomos formados. É isso que nós precisamos fazer. E aqui só para finalizarmos, né? Veja uma situação interessante. Quando a palavra de Deus nos diz sobre o chamado, a vocação pela qual fosse chamado, notemos que quando se fala de chamado, diz ato ou efeito de chamar, ou ato e efeito de denominar, ou apelo ou inclinação para o sacerdote, para uma vida religiosa. Olha, eu tenho o chamado de Deus, você tem o chamado de Deus. O chamado ele pode ser para sacerdotal, o chamado ele pode ser para, quem sabe, uma vocação, uma profissão. Mas no nosso contexto nós temos o chamado de Deus para o ministério. No contexto cristão, nós temos o chamado de Deus para as nossas vidas como alguém que foi escolhido, alguém que foi chamado, escolhido a dedo. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus fez com que você chegasse até agora. Então, meu amado, minha amada, não mude sua posição. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe única e exclusivamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que você possa ser amplamente abençoado com essa palavra. E que nós possamos entender isso. Alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Não deixe isso acontecer. Permaneça na vocação em que você foi chamado. Permaneça na posição de Deus para a sua vida
para a sua família. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Onde você pisar a planta do seu pé, sempre tenho dito isso, possa ser abençoado. Onde você tocar, possa ser abençoado. Não seja uma pessoa volúvel, não seja uma pessoa inconstante, mas seja firme, seja constante. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. No demais, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa para a minha vida, há uma recompensa para a tua vida, mas precisamos nos mantermos na nossa posição, preservarmos as raízes, sabermos que não temos que copiar nada de ninguém e não precisamos criar nada novo, mas precisamos manter, conservar aquilo que nós já temos recebido de Deus. Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor seja sobre você, seja sobre os seus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos finalizando aqui esta parte, né? Estamos aí obedecendo os decretos, né? E a diretriz também do nosso Conselho Geral, da nossa denominação. E eu quero dizer para vocês que hoje é a ceia, nós já oramos pelo pão, oramos também pelo cálice, né? E estamos cumprindo com aquela orientação básica, né? Que a igreja tem recebido. Dentro dessa orientação, nós estamos servindo, né? Isso aí não sei como cada lugar tem uma realidade. Nós estamos servindo de 3 em 3, né? A ceia. Os irmãos vão chegando de 3 em 3 e vão participando da ceia e vão se retirando, mantendo aquela distância, né? De 2 metros, mantendo as orientações prévias aí da Secretaria de Saúde, e nós estamos dentro desse contexto fazendo de acordo com aquilo que fomos orientados. Então, de 3 em 3, acaba tomando a ceia. Os idosos, né? Os idosos e pessoas que têm problemas crônicos de saúde estarão recebendo a ceia nas suas casas, né? Nós estaremos disponibilizando equipes para que possa levar a ceia até a residência desse irmão, dessa irmã, desse idoso, né? Dessa pessoa que tem e vive ali no grupo de risco. Essas pessoas serão assistidas também, receberão a ceia nas suas casas. Amém? Então eu quero nesse momento agradecer a sua atenção, agradecer a sua participação também. Você vai estar de uma forma especial nos comunicando, dando aí o seu ok, curtindo aí a nossa página, né, no YouTube, e você vai estar com certeza sendo edificado aí pela palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida, e eu quero dizer aqui, sem questões de mudanças, sem questões de volubilidade e nem nada novo, eu encerro com a paz do Senhor.